E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula do AutoCAD básico. Nessa aula aqui nós vamos continuar a parte 5, né, de plano de cobertura e fachadas. E vamos fazer agora as fachadas. Bom, a gente tinha parado aqui, né, fizemos a planta de cobertura. Aqui o item 2. E agora vamos passar para as fachadas, tá pessoal? A ideia é fazer aí as 4 fachadas. As fachadas é bem tranquilo de fazer. Qual o desafio maior da fachada? Realmente entender um pouco dos elementos e tal, que vão compor a fachada. Mas o desafio de termos de trabalho, de intensidade de trabalho mesmo, é fazer detalhamento de esquadria e principalmente o telhado, acertar certinho o telhado, tá? Então vamos fazer aí as fachadas no vídeo. Vamos ver se dá pra fazer as 4, ou então pelo menos eu faço 2 e deixo os outros 2 por conta de vocês. Bom, fachada frontal, que é essa aqui da frente, né? Primeiramente, a gente, no caso da fachada, pessoal, diferente do corte e dos desenhos, a gente tem que marcar o chão, claramente, assim. Então a gente sempre começa com uma linha. Eu vou fazer ela mais ou menos desse tamanho, depois a gente ajusta ela aqui. Opa! Fazer um pouco mais baixo. Fazer ela um pouquinho maior que a fachada, tá? Eu vou começar com uma linha aqui. E depois a gente vai ajustando ela. É a linha mais grossa e ela vai representar o chão do desenho. E uma coisa muito importante quando a gente trabalha com vistas, pessoal, é a gente acertar certinho a questão das espessuras, tá? Quanto mais profundidade é o elemento, mais fino. Quanto mais próximo do observador, mais grosso. Quanto mais longe, mais fino. Deixa eu mostrar um desenho aqui para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de fachada, olha só. Tem uma linha que representa o chão, que é a linha mais grossa. A gente não precisa fazer essas duas aqui, tá vendo? Ele fez uma mais aqui em cima, que representa o chão, depois ele fortaleceu aqui embaixo, né? Basta esse aqui de cima, no caso do nosso desenho, ele fez por uma opção estética. Mas a gente tem que marcar bem o chão, tá vendo o que eu estava falando? E ao fazer o desenho, reparem que a gente tem aqui um prédio que está com a linha mais grossa e um que está com a linha mais funda. Instantaneamente, sem mesmo a gente saber sobre técnica de desenho técnico, a gente sabe que esse aqui, por que ele está mais grosso, está mais fundo? Porque ele está mais na frente, está mais atrás. Instintivamente, o olho humano, se você pegar isso aqui e mostrar para uma pessoa que nunca fez desenho técnico, ela vai saber. Esse aqui está mais na frente, que está mais atrás, porque instintivamente a gente já reconhece esses padrões. Então, o grande desafio é isso. Os 3 grandes desafios, né? Acertar o telhado. Nesse caso aqui, é um telhado que fica escondido na platiband, então facilitou. No nosso caso, vai ser um telhado à mostra, então a gente vai ter que acertar certinho a forma do telhado. As espessuras de linha, tá vendo? Do que está mais fino, do que está mais perto do observador, do que está mais distante. Está mais na frente, mais atrás. Tem que ter diferença de linha. E detalhar as esquadrias, ou fazer as esquadrias representando corretamente ali o elemento. É importante também a gente marcar os materiais, tá? Então esses são isso é uma fachada. Deixa eu mostrar uma outra aqui. Essa aqui já tem um formato de telhado, um telhado um pouco mais complexo, diferenciado, tá vendo? É um telhado mais elaborado, pensado de forma diferente, não usou aquela técnica padrão que a gente usou, que tem diferentes alturas, tá vendo? Tem diferentes níveis do projeto. Mas é a mesma coisa, olha só, a gente sabe que aqui instintivamente esse pedaço aqui dessa varanda está mais na frente. Esse telhado é a parte mais na frente de todas, tá vendo? Então a linha mais grossa aqui da seção dele. Esse muro também vem mais na frente, tá vendo? Já essa partezinha de cá tá mais no fundo. E repara que tem uma terceira parte ainda mais fina, ó. Grossa, média e uma outra parte ainda mais fina que tá mais no fundo. Ele até usou um tom de cinza aqui. Depois disso é interessante a gente marcar os materiais, tá vendo? Detalhar as esquadrias, isso é muito importante. A gente pode trabalhar essa fachada de forma a ficar cada vez mais elaborada. Por exemplo, trabalhar com a vegetação, colocar aqui um padrão humano, por exemplo, botar uma pessoa para mostrar o padrão humano, botar um automóvel, um carro, etc, né? Mas o que é relevante mesmo é a gente detalhar bem as esquadrias para mostrar direitinho isso. E se tiver uma textura de material diferente, que não seja pintura, a gente não vai colorir o desenho, né? Ele vai ser tecnicamente parece em preto e branco. Mas se tiver alguma parte aqui da fachada que tem material exposto, sabe, tijolo exposto, ou uma pedra, ou uma textura diferente, a gente tem que indicar também com a achura correta, para que a pessoa, quando observar a fachada, consiga ver como é que vai ficar a casa no fim das contas, tá ok? Então vamos passar para o desenho. Bom, então eu fiz aqui a linha de piso, que ela é importante para a gente definir certinho onde começa o desenho. E ela vai ser a linha mais grossa, tá? E aí a gente vai trabalhando com essas espessuras aqui, ó. 4 espessuras, 3 espessuras já são suficientes para a gente conseguir representar a nossa fachadinha, tá? Vou pegar primeiramente aqui a espessura mais grossa, vamos começar a desenhar pela frente aqui, ó. Vou começar a desenhar esses pilarzinhos que estão na frente, depois eu trago para esse nível e esse nível final aqui embaixo. Então repara que a gente tem aqui os pilarzinhos com a fachada,
A gente tem essa parede um pouco mais recuada, a gente tem essa parede e esse pedacinho aqui também um pouco mais recuado, tá? Eu vou até começar por eles. Fazer essa paradinha de cá, essa paredinha, ó. Eu poderia, se eu quisesse aqui, pessoal, puxar, tá? Vir aqui, puxar, já marcar certinho, tá? Mas na prática realmente tanto faz onde a gente vai começar aqui. Depois a gente arruma isso aí. Outra definição importante, a gente definir o pé direito. No nosso caso, o pé direito é sempre que tá da parte de cima da laje de piso até a parte de cima da parte de baixo da laje de cobertura. Aquele vão que a gente tem no ambiente. A parte de cima da laje de piso até a parte de baixo da laje de cobertura. Então, no nosso caso aqui, vamos escolher 2,80, tá? Mas a gente tem que acrescentar agora as lajes. Então, a gente vai ter 3,10, mais 15 embaixo, mais 15 em cima. Então, vamos fazer a laje de 10 centímetros, né? Que a gente faz 2,80 de pé direito, mais 10 a laje de piso e 10 a laje de cobertura. Então, nós vamos ter 3 metros. Então, pessoal, a gente fez aqui com 3 metros, né? Porque a gente já leva em consideração aqui laje de piso e laje de cobertura, tá ok? Então, 3 metros aqui. Aí, esse pedacinho aqui, ele tem 1,85. Então, vamos montar aqui agora nossa fachada, ó, 1,85. Só que repara, quando eu tô vendo aqui a fachada, eu tô vendo só as quinas, tá? Tô vendo a quina aqui, então ela ficou mais clara. A próxima quina que eu vejo, eu não vejo essa quina. Eu vejo essa quina aqui, ó, que já é do pilar. Então todas essas outras quinas aqui estão escondidas, tá vendo? Então ela vai ser a quina mais, já é a quina mais grossa aqui, ó. Apenas 0,4. Aí esse pilar tem 30. Depois tem um espaço aqui entre eles, ó, de 2,30. Novamente, que é o outro pilar, depois 4,20 e 30 novamente. Outra coisa, não precisa ficar voltando ali na ferramenta não. Por exemplo, eu quero pegar o offset. A gente já usou o offset ali uma vez, tem um ESC agora para tirar. Se eu der um enter aqui, ele já pega o offset de novo, ó. 30. Aí o próximo 265 e 30, não precisa lá em cima, ó. Dou um enter para desativar, dou outro enter para reativar. Então, para 265. Aí dou um enter para desativar, dou um enter para reativar, boto 30. Então aqui eu vim até esse pilarzinho de cá, já marquei os pilares daquela quina de lá. Certo. Outra coisa importante é que aqui eu não vejo o piso nem a laje de cobertura, elas são escondidas na parede. Eu não consigo enxergar aqui a laje de piso nem a laje de cobertura. Mas aqui na frente, que é uma varanda, não tem parede aqui, então eu enxergo esse piso. Se eu estou olhando uma varanda, eu vou enxergar o piso, né? Então aqui na frente, a gente tem que representar esse piso. Então vou fazer uma linha aqui pegando geral. Depois eu dou um offset de 10 para marcar o nível da laje. O de baixo que eu posso excluir, porque já tem ali o piso, a linha de piso, né? Eu venho com o trim aqui e aí eu vou marcar aqui o nossa varanda. Então aqui na varanda eu enxergo aqui a lajezinha diferente lá de trás. Eu não enxergo, porque eu não vejo ela. Eu vejo a parede aqui e eu acabo pintando a parede lá total, não vai destacar o piso igual destaca na varanda, tá? Essa quina aqui está escondida atrás da quina do pilar, essa quina aqui também. Essa quina aqui também. Então aquela parede ali, ó, na prática eu não consigo enxergar. Ela vai estar aqui atrás, só que não tem nenhum elemento de desenho que eu enxergue dela. Essa janela está de lado, também não vou enxergar, ela está atrás desse pilar de cá. Aqui agora tem essa parede que eu também, que fica aqui, ela está ali atrás, mas eu não enxergo nenhum elemento dela. E aqui eu vou enxergar a porta. Aqui entre esses dois pilares, tá vendo? Então o último elemento aqui dessa fachada é essa porta. A gente vai detalhar. Tá ok? Depois disso a gente tem ali a linha aqui, vamos marcar essa linha que ela marca o pilar. E aqui é uma linha mais fina. Por que ela é mais fina? Porque essa linha que está marcando o limite da parede, né? Tá mais atrás nesse caso aqui, e aqui tá mais na frente, ó. Esse limite, né? Aqui eu, na verdade, tem uma viga, tá? Que tá sendo estelhada. Vamos fazer uma viguinha aqui de 30. Perdão, eu vou fazer aqui, eu vou botar a laje de 10.
Então tem essa laje de cobertura, né? Vamos supor que essa laje está vindo até... Aqui eu estou definindo algumas questões do projeto, pessoal, só para a gente ter, porque esses detalhes de projeto a gente teria que esmiuçar melhor, né? Aqui é só para a gente aprender a desenhar. No caso aqui eu tô considerando que tem uma laje em cima aqui de cobertura que pega toda a casa, não só a parte de dentro, mas a parte de fora também. E que aqui vai ter uma viga que está segurando, uma viguinha para estar segurando essa laje, da sustentação dessa laje. E a cobertura também, né? Então aqui eu botei 10 da laje de cobertura mais 20 da viga. Só que eles dois são do mesmo material, né? Normalmente a viga ali é de concreto, o pilar é de concreto, a laje de concreto. Então toda vez que é o mesmo material, a gente vai unir essas faces. Ela não tem diferenciação. Então a gente vai enxergar isso aqui como se fosse uma coisa unida. A não ser que eu faça aqui algum acabamento diferente, alguma coisa diferente para esses elementos. Então aqui tem que desenhar conforme o projeto, tá, pessoal? Esse projeto aqui poderia ter várias configurações, inclusive vocês podem desenhar de formas diferentes. Ele não pode ter elementos aqui que não fazem sentido, mas aqui ele está mostrando isso. Tem um pilar, tem os pilares aqui, ele está juntando com uma viga. A gente está vendo essa viga que dá apoio a uma laje que está pegando toda a casa. Então a gente vê esses elementos se conectando. E aqui embaixo a gente tem a nossa casa. A parte de fundação e outros elementos a gente não vai enxergar porque está dentro do solo, não aparece na fachada, né? Esses elementos aqui a gente enxerga. Já aqui, ó, ele vai ter também a laje, vai ter a viga segurando a laje, vai ter o pilar aqui, provavelmente no canto, vai ter o piso. Mas a gente não enxerga ali atrás, porque aqui é uma varanda aberta, então a gente está vendo os elementos estruturais que estão aqui demonstrados. Ó. Já aqui não aparece, não tem ele, porque o acabamento daqui, quando a gente vai pintar, fazer o acabamento dessa parede, ela vai cobrir tudo aqui. Então ele não vai ficar demonstrando ali a viga, a não ser que seja uma opção estética. Mas não faz sentido ficar demonstrando, ficar aparecendo esses elementos. Porém a altura se mantém igual, tá vendo? Então é um elemento mais atrás. Então agora para finalizar, pessoal, a gente tem que ajustar aqui o tamanho desse piso, tá? Tá muito grande. Então, o que eu faço aqui, ó? Quando eu clico na linha, ele aparece esse quadradinho aqui. Eu posso clicar nele e reduzir ou esticar a linha, tá vendo? Eu vou reduzir até o limite da casa e esticar aqui uns 2 metros apenas. Então, para esticar retinho, como eu quero esticar retinho, na dúvida, eu sempre ligo o outro, que ele mantém ele retinho, ó. Mesma coisa lá de cá. Então, é um limite de uns 2 metros para cada lado, é interessante, tá? Então tá aqui nossa casinha. Eu poderia vir aqui e botar o carro também, baixar na internet um bloco, como a gente fez na planta baixa, baixar o bloco do carro, botar o carro aqui, botar um bloco de árvore, marcar a vegetação aqui dos lados e tal, né? Mas vamos fazer o mais básico aqui. Então, para finalizar, a gente tem que fazer aqui agora o detalhamento da porta e o formato da cobertura certinho, tá? Em relação à porta, ó, ela tem 50 de distanciamento aqui. Eu tenho que tomar cuidado porque 50 é em relação à paredinha aqui, ó, não é em relação ao... Repara que essa paredinha tem 15, então ele tem 50 a partir de 15. Mas o pilar tem 30. Então, na verdade, se eu pegar aqui do pilar até o início da porta, na prática a gente tem aqui, se eu tirar 15 ali, fica 35, tá vendo? Então, na verdade, a porta aqui, ó, ela vai estar com 35. E ela tem duas portas, de 80 tem 160. Além disso, ela vai ter 2,10 de altura. Que eu também para dentro da porta. Então, a gente marcou aqui, né? E vem com trim. Só que essa porta não vai ter a mesma espessura aqui da frente, ó, pessoal. Porque ela tá mais recuada, tá vendo? Então eu vou usar um layer mais baixo. Um layer mais fininho para ela. Vou pegar aqui um layer verde. Ela tá no nível, vai reparar. Aqui tá o pilar mais na frente, mais grosso. Aqui tá um pouquinho mais atrás. Esse aqui tá intermediário, né? Só que tem um detalhe também, pessoal. Quando a gente faz o piso aqui da varanda, o nível do piso da varanda, a gente viu isso na planta baixa, né? O nível do piso aqui da varanda, olha só, tem um nível. Já quando a gente vai para dentro da edificação, ele é um nível um pouco mais alto. Existe um pequeno degrau aqui entre a varanda e a porta. Deixa eu até mostrar para vocês, para evitar aquela questão de se molhar aqui e não entrar água na casa, etc. Que é isso aqui, ó. A gente tem uma área externa, ele não é o mesmo nível do piso interno. Você tem um acabamento a mais, eles têm um contrapiso a mais, né? Esse piso interno vai ser mais alto, tem um nível um pouco mais alto, tá vendo? Aquela diferença de nível que eu estava falando para vocês na planta baixa, lá uns 4 centímetros, é esse desnívelzinho que tem aqui, para evitar que se molhar aqui fora entre, né?
Aqui um outro exemplo, tá vendo? A gente tem esse desnível aqui na porta, de um ambiente para outro. Isso não vai acontecer em todas as portas, tá, pessoal? Da sala para o quarto, não tem esse desnível. Mas aqui tem, tá vendo? Tem um desnívelzinho da área externa para a área interna da casa por conta desse diferença de nível dos pisos, tá? Outra coisa é o marco da porta, tá? A gente leva em consideração ali o tamanho da porta que a gente marcou, tá levando em consideração essa parte interna. Mas a gente tem esse marco aqui, ó, o alisar, em volta da porta também, tá vendo? Que vai além do 160. Então a gente marcou 2,10, 160 é o tamanho aqui da porta, da parte interna da porta, né? A gente vai acrescentar aqui também esse marcozinho aí, essa moldura, tá ok? Então aqui na verdade eu vou pegar essa porta, vou mover ela 4 para cima. Vou pegar a diferença aqui é de 4, tá vendo? Eu venho e fecho ela aqui embaixo, então aqui vai ter um degrauzinho. A gente viu, e a gente vai marcar, fazer o marco. Fazer uns 4 centímetros aqui de marco também. Venho com fillet, né? Vou fechar esse marco aqui. É o primeiro detalhe da porta. Mesma coisa, usei o fillet, ó, pessoal. Não precisa ficar voltando lá no fillet. Eu dou um enter, desativou, dou um enter de novo, ele reativa. Ó, dou um enter de novo, reativa o fillet. E aí tá aí minha portinha com um degrauzinho. Outra coisa importante é que essa portinha tem 2 folhas. Então eu vou dividir ela aqui, ó. Porque na verdade ela tem 2 folhas. Vocês podem fazer a decoração que vocês acharem melhor, etc. Tá? A maçaneta que vocês acharem melhor, não tem problema. Eu vou fazer uma maçanetazinha aqui também nela pra marcar, que é pra abrir. Aqui vai fazer o básico dos elementos de porta. Lógico que a porta ela pode ter diversos elementos de decoração. Se a gente for fazer um projeto para valer mesmo, a gente tem que se preocupar bastante com a porta externa, que ela marca a entrada da casa e tal, né? Então a gente tem que marcar certinho aqui os detalhes. Mas aqui o básico é isso, a folha, o marco aqui, o desnível certinho, fazer a maçaneta, né? Vamos fazer uma maçaneta aqui daquelas grandes, ó. Vou puxar aqui uns 5 centímetros pro lado. 5 pro outro, vou fazer ela aqui com uns 4 centímetros também. Não, 4 não, esse tipo de maçaneta maior aqui. Isso aqui eu já não lembro qual é o meio, né? Tá. Vamos fazer aqui uns 10 centímetros de distância da porta. E vamos fazer ele aqui com uns 10 centímetros também. Mas ficou grande. É esquisito, ficou grande. Tô pegando as dimensões da internet aqui, pessoal, de uma maçaneta daquelas grandonas, mas acho que tá ficando estranho, tá? Vou usar um monte que eu tenho de cabeça aqui. Essa aqui da internet não tá dando certo não. Vou pegar uma de cabeça aqui. Ó, vou botar 5 centímetros aqui de distância da limite da porta. Então também é legal pra você agarrar. E eu já vi uma maçaneta que ela tem 5 centímetros também. 4, 5 centímetros, uns 4 centímetros pra ficar confortavelmente na mão, tá? Então aqui eu marquei a barra de ferro, só que ela tem um tamanho menor. Então eu vou botar o eixo dela aqui central com 90 centímetros. E a barra que eu trabalhei, ela tinha 1 metro, então eu vou botar 50 para cada. Pra cima e 50 para baixo. Ó. Ficou uma baita maçaneta, né? Vou fazer um pouquinho menor, vou fazer ela com 30 para cima, 30 para baixo. Isso vocês podem criar, tá, pessoal? A ideia é que, tipo assim, é detalhamento da porta, né? No caso de vocês, aí vocês podem criar, ou pesquisar na internet, uma maçaneta que vocês queiram desenhar. Aqui eu tô fazendo uma básica, agora que eu já fiz as medidas, eu vou apagando aqui, que não faz parte, ó, que é aquela maçaneta. Fiz aqui aquela maçanetazinha grande, tá vendo? Da porta. Então fiz aí o detalhamento básico, uma maçaneta, a divisão aí das folhas da porta e tal, o marco e o nível certinho, tá ok? Todos os detalhes vocês podem ficar livres aí para fazer. Bom, próxima parte agora é fazer o telhado, pessoal. Repara que a gente tem uma representação esquemática do telhado, ó, como é que ele vai ser. Ele tem um pedacinho aqui do telhado, ele tem ele vai, quando eu tô olhando de frente aqui o telhado, né, como eu quero fazer essa fachada de frente, tô olhando aqui de frente. Eu vou ver essa parte aqui meio triangular, trapezoidal, aquele pedacinho, tá vendo? E vou ver um pedacinho dessa outra parte do telhado aqui. Então é isso que eu tenho que representar. Só que o primeiro passo é calcular a altura certinha do telhado, né? A gente já viu isso também na aula de telhado. Que a gente vai pegar o que? A gente pega aqui metade para tirar a altura certinha. A gente pega o vão menor, então aqui a gente tem um vão, ó, que tem essa dimensão,
E esse aqui é o menor, tá vendo? Então eu pego o vão menor, pego metade do tamanho dele, aqui do vão menor desse telhado, porque a altura dessa parte aqui, ó, é uma altura só. Só tem uma altura, você não tem alturas diferentes do telhado, uma altura pra cá e pra cá, tá? É o mesmo telhado, então é uma altura só. Então para calcular a altura a gente pega aqui o vão menor, que é esse, pra calcular essa altura dessa comeira, depois a gente vai calcular a altura da comeira de cá, tá? Pega metade aqui do vão vezes a inclinação, que é 30%. Então se eu pegar aqui a calculadora, ó, eu tenho que meu telhado é 980 mais 160. É ele total. Se eu dividir por 2, eu pego metade do tamanho. Vezes 30%, eu tenho que minha altura é 1,56. Anota aí, ó. 1,56 é a altura dessa parte de cá. Agora vamos ver de cá, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Esse perfil, metade vezes a altura. Então, o primeiro que a gente viu ali é 156. E agora nós vamos fazer o cálculo do segundo aqui, ó. Vou pegar esse valor de 385 mais 160, que é aqui esse pedacinho, dividir por 2 para saber qual é a metade do tamanho, vezes 30%. Eu tenho que a altura da outra comieira é 81,75. Pronto. Com essas alturas fica fácil fazer a fachada, ó. Eu vou pegar aqui agora e vou aplicar essas alturas. Eu sei que nessa partezinha de cá a gente vai ter a altura de 156. Naquela partezinha de lá nós vamos ter 81,75. Então eu sei que a primeira coisa é isso, eu tenho que as alturas do telhado é essa. E eu sei que a inclinação do meu telhado aqui é 30% na hora de fazer aí a definição, tá? Para fazer isso a gente tem duas formas, pessoal. Eu posso aplicar aqui o ângulo de 30%, ou eu posso medir aqui, ó, essa distância, tá vendo? O telhado ele sobe daqui até aqui. Esse pedacinho aqui é reto que eu tô vendo. Então, ele vai subir daqui até que, a subida dele daqui até aqui. Então ele vai subir desse ponto até esse, ó. Então eu venho aqui, ó, na medida, distância e meço esse ponto, ó, que é o ponto inicial do telhado até o ponto onde ele finaliza a subida, tá vendo? Aqui ele já está lá em cima na comieira, já está reto, então a gente não conta, a gente quer só a subida, que é a parte angulada, tá? Então ele tem 570, essa parte aqui. Perdão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o telhadinho aqui, ó, pegar a pena aqui. Faço uma linha aqui no limite, porque eu vou puxar a primeira coisa importante, é puxar os 80 do... Então eu fiz uma linha aqui no limite, eu vou puxar os 80 do beiral e vou puxar os 570 do telhado. Então o telhado ele começa aqui e termina ali, ó. Então eu posso saber que o telhado ele começa aqui, termina ali. Esse beiral aqui, pessoal, ele poderia ser mais baixo, tá? O telhado ele pode, por exemplo, aqui a conexão do telhado pode ser mais... Eu posso pegar esse telhado e ter uma conexão mais baixa dele aqui, tá? Ele não precisa ser realmente alinhado certinho aqui com a laje de cobertura. Normalmente tem bastante telhado que ele pega aqui o alinhamento quase que na laje mesmo e ele avança aqui para baixo, acaba escondendo um pouco da parede, tá? Mas no nosso caso vamos deixar assim mesmo, como a gente está aprendendo a fazer, vocês estão aprendendo a fazer o formato do telhado. Uma coisa importante é isso, ó. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente marcou o ponto onde começa, de peguei o limite da casa, botei dentro do beiral, importante, e eu medi aqui a subida do telhado, ó. Qual é a parte que ele está inclinada, que é essa partezinha de cá, ó. Então eu medi de onde começa a inclinação até onde termina da 570, ó. Onde começa termina 570. Aí tem um pedacinho ali que é reto, ó. Vamos ver o tamanho desse pedacinho reto. 55. E aí ele vai para o outro lado. Então aqui eu vou fazer uma linha. Estou fazendo a primeira parte da frente, tá? Vou fazer uma linha aqui no limite, ó, porque que é o limite aqui do pilar. E ele vai 80 além do pilar. Então essa aqui é a parte da frente do telhado. 80 além do pilar. Qual o tamanho daquela partezinha mesmo? Esqueci. 55. Então, essa partezinha aqui vai ser reta. E aí a outra parte inclinada vai vir da onde? Vai vir daqui até aqui, ó. Então eu peguei já já posso tirar essas linhas de apoio aqui, ó.
que eu peguei o formato do meu telhado. Então ele vai ter basicamente esse formato. Como ele é que está mais na frente, tá, pessoal? Essas linhas aqui vão ser azuis também. Poderia até fazer azul escuro, tá? Porque ele é o mais, que tá mais na frente. E aí acontece, olha só, tem aqui a linha da parede e a linha do telhado. O telhado tá mais na frente do que a parede, ó. Então o que a gente vai priorizar aqui é a linha do telhado. Então a gente vai reduzir aqui. Eu peguei a linha da parede e vou reduzir o tamanho dela. Eu nunca vou deixar linha sobre linha, uma linha sobre a outra, tá? Para imprimir vai dar problema. Então eu vou priorizar quem? Quem está na frente, que é a linha do telhado que eu estou enxergando aqui, tá? Então tá ali o meu telhadinho. E aqui eu dou o trim também, ó. Que ali é só para marcar a altura. Então aqui eu tenho o triângulo do meu telhado, tá vendo? Como eu falei para vocês, esse triângulo ele é assim. A forma dele, só que ele poderia vir mais baixo, em vez de deixar aqui a viga aparecendo e o telhado vir alinhadinho aqui na laje de cima. Pode acontecer também desse telhado ele ser mais baixo, né? Dele descer mais para reduzir aqui esse tamanho. E ele pegar aqui, ele poderia ter pego aqui, ó, só para mostrar para vocês. Ele ser um pouquinho mais baixo assim, tá vendo? Só que é importante a gente fazer ele dessa forma primeiro para pegar certinho o formato dele. Inclinação, só que ele poderia vir desse jeito, com essa mesma inclinação, a gente está com a inclinação certa e com a altura certa. Ele poderia vir assim, poderia vir mais apoiado aqui na laje, mais baixo, ó. Eu vou até fazer isso assim, ó. Eu vou reduzir aqui uns 15 centímetros. Então depois que eu fiz o telhado, eu vou reduzir. Vou mostrar isso aqui em imagem para você, tá? Reduzir aqui uns 15 centímetros. Aí eu conecto aqui essas duas linhas, é só tirar esse pedacinho de cá. Aí eu conecto aqui essa linha do telhado. E aí, olha só, o telhado está na frente da minha laje, da minha viga, tá vendo? Então essa partezinha de cá, eu não enxergo, porque está escondida atrás do telhado, tá vendo? Então o telhado poderia vir um pouco mais baixo. Deixa eu mostrar isso em imagem para vocês entenderem. Seria um caso semelhante com esse. Olha só, tem aqui o pilar. Ele forma ali, ele vem o pilar com a viga. E repara que esse pilar aqui, pessoal, tá tudo junto, por isso que a gente uniu a face. E por que esse aqui está separado? Porque ele fez aqui um acabamento com material diferente. Aí a gente separa isso na fachada, tá? Senão, a viga aqui e a laje vão vir juntos com o pilar e vão formar uma face só, tudo junto. Por isso que a gente juntou. Mas repara que o telhado, ó, o telhado ele vem aqui, chega na altura do... Ele encaixa nele aqui na altura certinha da viga. Ele não fica o final dele na altura da viga, olha só. Ele apoiou na viga e desceu mais, tá vendo como ele desce um pouco a mais além da viga? Então, quem está olhando de frente dessa casa vai acabar não vendo aqui um pedaço dessa viga. Parece que detalhes pilar, porque ele se apoia aqui na viga e depois ele continua descendo um pouquinho mais a parte do beiral. Isso aqui, né? Então o telhado vem, aí tem a viga que vai dar sustentação. No caso que é de madeira, né? Mas seria o mesmo caso da gente lá que vai ter a viga de concreto. E o telhado vem, apoia nessa viga aqui, nesse elemento de madeira, tá vendo? E ele continua descendo um pouquinho. O beiral ele acaba descendo um pouquinho mais. Quem está olhando de frente vai acabar não vendo esse beiral, vai acabar não vendo esse elemento aqui, porque o telhado foi e tampou. Mas poderia ser mais alto também e ficar na altura da laje aqui e ter um elementozinho estrutural que dá sustentação também. Ele não viria apoiado diretamente também, tá? Então tem opções e opções, mas poderia vir nesse caso também, tá vendo? Aí nesse caso ele tampa um pedacinho do desenho. Então o que a gente fez é isso. Aqui por enquanto teria que estar aqui a laje, né? E aqui o telhado ele tá com altura. A gente tem que ter um elemento aqui que vai apoiar lá nos caibros da telha, né? Ou a gente poderia fazer aquela imagem que eu mostrei. Então eu vou repetir o processo. Eu vou pegar o telhado agora que ele está pronto, ó. E eu vou fazer? Eu vou mover aqui, ó, a partezinha do telhado de uma forma que eu vou apoiar ela, que tem que deixar um espaçozinho para a espessura ali do caibro, tá? Vou descer aqui uns 10 centímetros, deixar um espaçozinho, que vai ter um elemento ainda que tem um elementozinho que dá sustentação à telha, que é a parte de cima, né? Então ele não vai vir aqui, a telha não vai ficar coladinha lá não, tá? Antes da telha tem o caibro, tem as ripas, etc. Então tem um espaçozinho aqui, eu vou descer uns 10 centímetros, então acho que aqui ficou bom. Que aí tem um espaçozinho lá internamente, a gente não vai conseguir enxergar isso na fachada, mas internamente vai ter um espaçozinho para ter o elemento estrutural, tá? E aí o que acontece? Como o telhado desceu,
A gente vai fazer aqui a linha de telhado, e olha só, essa linha de telhado ela tampa um pedacinho ali da nossa laje. Oh, perdão pessoal, deu carro de som, né? Mas... Então vamos lá, a gente fez aqui, passou a linha aqui da nossa cobertura e ela tampa um pedacinho lá da nossa laje e da nossa viga. Então aquele pedacinho ali a gente não vai enxergar, ó. Então a gente apaga isso aqui na fachada. A gente vai enxergar só a linha realmente do telhado, que é a parte mais grossa ali. Então aqui a gente marca, tá? Então tá mais na frente. E aqui eu ainda posso achurar já de uma vez, ó. Vou pegar aqui a ferramenta de achura. Eu vou fazer a achurazinha de telhado, tá? Então eu vou pegar aquela mesma achura que a gente usou aqui na cobertura, né? Que marca mais ou menos ali a descida das telhas, tá ok? Só que esse telhado não termina aí, pessoal. Quem vê aqui de frente, ó, eu vou ver essa partezinha aqui na frente. Só que eu vou ver aquele pedacinho ali atrás também. E aqui eu já marquei a altura, ó. Então aqui eu marquei a altura, eu vou só esticar aqui agora um pouquinho. Porque essa comieira vai até lá atrás, tá vendo? Se esconde lá atrás. E aí agora eu vou marcar a descida. Eu sei que o telhado, ele tem 80 de beiral, então eu vou fazer uma linha aqui e já vou aplicar os 80, ó. Aqui é o limite da parede, ele vai a 80 a mais a parede. Uma outra coisa que eu já sei dele é que ele vai vir, depois ele vai descer aqui, vai ficar os dois na mesma altura, tá? Mas por enquanto vamos aplicar aqui a altura, depois a gente vai descer para eles ficarem na mesma altura. Mas eu sei que ele vem até aqui, então o telhado ele vai vir até aqui. E ele vai ter a mesma inclinação, ó, 30%, é a mesma inclinação que da frente. Então o que eu posso fazer? Para facilitar nosso trabalho aqui, pessoal, eu posso simplesmente copiar aqui, ó. Porque aqui, ó, essa face aqui, ela é inclinada, ela não é retinha, ela é inclinada para trás aqui, ó. Então, como a inclinação é a mesma, eu posso pegar essa linha aqui, copiar, ó. E eu vou saber certinho a inclinação desse telhado. Agora é só dar um trim. Que sobrou aqui, tá vendo? Pega essa partezinha aqui e joga lá pra pena amarela, porque ela tá mais atrás do telhado. E aí, teoricamente, esse telhado teria essa parte aqui, né? Só como a mesma coisa que a gente fez lá no outro, ele vai descer um pouquinho em relação à parede. Então vamos descer aqui os 10 centímetros, para eles ficarem alinhados. E como essa linha aqui do telhado, ela vai ficar na frente da parede, ela vai cortar ali um pedacinho da parede que a gente não vai conseguir enxergar, tá vendo? Peraí, eu encostei o telhado para trás? Ah, sim, a gente encostou ele para baixo. Então o que eu tô vendo na verdade é isso, eu tô vendo essa partezinha da frente e aquela partezinha de lado também, um pedacinho dele ali de lado, com a mesma inclinação que a gente aplicou aqui na frente, a gente aplicou lá atrás. E aí vem a achura. Aqui ainda vou refinar um pouquinho, pessoal, olha só, aqui é a parte que vem mais na frente do telhado realmente, mas essa inclinação aqui, essa face, ela vai lá para trás. Então repara que ela vai até lá atrás. Então eu não vou usar aqui a mesma espessura que eu estou usando na paredinha aqui da frente, porque ela não vem até o pilar só. A comieira, olha só como ela está lá atrás. Então a gente vai botar ela mais verdinha para ela ficar um pouco mais para trás. E a mesma coisa aqui, ó, essa paredinha que a gente botou de amarelo, só que essa inclinação e essa outra comieira está mais atrás, ó. Então eu vou usar ela, inclinação e a comieira de vermelho, tá ok? Aqui, antes que eu esqueça de apagar essa linhazinha que a gente usou de apoio, né? Então tá aí nossa fachada feita, tá vendo? Então o desafio é esse, a questão das espessuras de linha, usar corretamente, trabalhar a questão das esquadrias certinhas, né? Mostrando esses elementos, maçaneta, marco pelo menos e nível, né? E qualquer outro tipo de detalhe que possa haver, que vocês queiram no projeto. E a forma certinha do telhado é muito importante. A gente representar certinho o formato do telhado. Então, eu detalhei aqui mais para vocês o processo para a gente descobrir, tá? As outras fachadas eu vou fazer mais rápido para a gente conseguir agilizar aí o processo. Mas aqui para finalizar agora, a gente não tem cota na fachada, tá? A gente só cota a planta de cobertura, mas a fachada não corta. A gente vai cortar os cortes, mas a fachada não. É só uma representação mesmo, só que a legenda a gente vai sempre ter. Então, como a gente vai imprimir na mesma escala, eu vou usar o mesmo elemento. Se eu fosse imprimir, eu quero imprimir na escala 1:50, professor.
Então tem que pegar a legenda do dobro do tamanho para na hora de imprimir a letra ficar o mesmo tamanho. Então se eu for imprimir um para 50, eu tenho que usar metade da letra. Porque aí o desenho vai ficar maior, só que aí a letra vai ficar do mesmo tamanho da 1 para 100. Se eu for usar para 1 para 200, eu tenho que usar o dobro do tamanho da letra. As letras têm que ficar sempre padronizadas no desenho, tá? Sempre que possível. Então aqui eu vou botar para cá, ó. Esse aqui é o elemento 3, nosso desenho, que é a nossa fachada frontal. Na arquitetura a gente pode usar tanto fachada frontal, posterior, inferior, lateral esquerda, lateral direita, ou a gente também pode denominar as fachadas conforme a orientação solar, tá? Como aqui a gente não tem orientação solar, vamos chamar de fachada frontal, realmente. A escala é 1 para 100 também. Então tá ali nossa primeira fachadinha, que é a nossa fachada frontal. Então eu vou encerrar por aqui. Na próxima parte eu vou fazer as outras 3 fachadas, para vocês terem que é o ideal dessa parte 5 do curso, né? Que é a fachadas e a cobertura.